Olá, bem-vindos! Este é o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, o Fala Cal. Nesta primeira temporada, estamos conversando com representantes de escritórios goianos. Eles compartilham conosco um pouco da sua experiência na gestão desses escritórios e no desenvolvimento de projetos. Fique bem informado sobre o Fala Cal e sobre as ações do Cal Goiás. O nosso site oficial é calgo.gov.br e o nosso perfil no Instagram é @calgoiás. Mantenha também o seu e-mail atualizado no Cical para receber a nossa newsletter Perspectiva. Este episódio estará disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube, no nosso canal CalGO Oficial. Eu sou a Vivian Maia, obrigada pela audiência. O convidado deste episódio é o arquiteto e urbanista Léo Romano, que já está comigo aqui nos estúdios. Obrigada pela participação aqui no Fala Cal. Imagina, é um prazer. Antes de começarmos, Léo, eu vou trazer algumas informações sobre você. Com projetos comerciais e residenciais executados em Goiás, em São Paulo, no Distrito Federal, na Bahia e no exterior, Léo Romano é autor dos projetos da Sedna Lounge, Royal, Café de la Musique, Sacaro, Época Decorações, UFA, Maxims, Prime Tech Computadores e muito mais. Desenvolveu projetos para mais de uma centena de decorados da construtora Opus em uma parceria que já dura mais de 10 anos. O arquiteto já recebeu diversos prêmios, como Deca, Casa Cláudia e Top 100 da revista Casa, e reconhecimento pelo melhor ambiente em diversas edições da Casa Cor Goiás e Brasília. Léo, seja muito bem-vindo novamente. E eu gostaria de começar o Fala Cal perguntando como é que foi essa relação com os seus clientes. Você já é bastante reconhecido. E como é que funciona? Eles chegam para você com uma ideia mais ou menos concebida do que querem e do que precisam ou deixam tudo nas suas mãos? Não, é assim, primeiro eu acho que um dado importante, né? Eu já tenho quase 30 anos de profissão. Então, eu falo que hoje as pessoas têm muitos mecanismos para descobrir exatamente aquilo que a gente faz, né? Então, eu tive a minha trajetória, ela sempre eu sempre busquei um trabalho que fosse mais autoral, que tivesse mais identidade. E isso no começo da minha carreira foi mais complicado, porque ainda era um momento, vamos falar de 30 anos atrás, ainda era um momento em que os projetos eram mais acadêmicos, as soluções eram mais convencionais. Então, qualquer tentativa de inovação, principalmente para um arquiteto que estava no início de carreira, né, a oportunidade que eu tive de mostrar o meu trabalho foi muito através das mostras de decoração. E uma delas, a Casa Cor, que é a principal que nós temos. E eu usei muito da Casa Cor para reforçar esse meu desejo de ter um trabalho com identidade. Então, no começo, eu brinco que enquanto todo mundo fazia Casa Cor para ganhar cliente, eu fazia para perder, porque era o avesso do que as pessoas esperavam. Mas, com o passar do tempo, isso foi muito positivo, dentro daquilo que eu gostaria da forma como eu gostaria de atuar. Então, hoje, a maioria dos clientes que chegam até o escritório, eles chegam procurando, agora eu vou responder sua pergunta, né? Eles chegam procurando um trabalho com autoria, um trabalho com Com as suas identidade, características. com as características daquilo que eu acredito. É claro que o processo de projeto, ele considera primordialmente o briefing do cliente. Então, o cliente ele traz sempre os desejos dele, e eu preciso dar uma opinião, normalmente no primeiro encontro, do que eu acho que pode ser um caminho para o projeto dele, porque a profissão de arquitetura também ela tem
muito, o arquiteto ele precisa muito passar uma segurança e uma propriedade sobre aquilo que lhe é requisitado. Então é importante, a gente fala assim, normalmente você tem uma primeira reunião de mais de 1 hora, em que você escuta muito, mas que ao final você precisa devolver algo para que o cliente se sinta seguro e para que o projeto, para que crie uma sinergia, né, entre o meu pensamento, o pensamento do cliente e o projeto que a gente vai desenvolver. Mas eu fico cada dia mais feliz, porque eu acho que depois de 30 anos, eu estou num momento em que eu gostaria de ter estado a vida toda, que é o momento em que os meus clientes, as pessoas que me procuram, elas possuem uma confiança muito grande naquilo que eu vou fazer. Então, eu acho que elas compram não só um projeto de arquitetura, mas também a assinatura que traz a marca Leo Romano, né? Uhum. E você conta que você continua colocando a mão na massa. Esse primeiro encontro é com você e depois você vai até as obras? O primeiro encontro é comigo sempre, e o processo criativo é 100% feito por mim, né. Então, assim, eu tenho hoje uma equipe de, quase 20 colaboradores, mais de 15 arquitetos, mas, o meu time, ele é dividido em uma equipe de apresentação, que é muito importante, né, a gente ter uma apresentação que seja leal àquilo que eu Que vai ser pretendo, que feito. vai ser feito, né, que eu pretendo mostrar, né? Então é muito importante uma apresentação bem feita. Nós temos uma equipe de aprovação de projetos, que é uma equipe mais técnica, temos uma de detalhamento e interiores e uma outra de detalhamento de arquitetura, né? Então a gente meio que segmenta o escritório nesses núcleos, e ainda tem uma outra de relações pessoais com o cliente, né? Então a gente tem sempre uma pessoa, eu falo, como o meu volume de trabalho é um volume grande, eu preciso de uma equipe para que não deixe o meu cliente achar que ele está sozinho dentro do processo como um todo. Por quê? Porque o processo do primeiro encontro até uma obra residencial ficar pronta, às vezes nós temos um período de 6, 7 anos. É muito extenso, né, esse período. E em todo o processo o cliente não pode sentir a minha falta. Então eu não quero ser o arquiteto que atende muito bem no primeiro encontro e que depois desaparece Do do processo. processo, né? Então eu preciso dessa retaguarda para que eu consiga fazer isso com segurança e com tranquilidade. Mas, assim, o meu processo de trabalho é a mão na massa, é literalmente a mão na massa, porque eu faço ainda tudo à mão, né? O meu desenho é feito à mão, a minha criação é feita à mão, a maneira como eu oriento os meus clientes é feito através de um desenho manual, as minhas perspectivas são feitas à mão, e a partir disso eu tenho, claro, essa equipe que eu te falei, que interpreta, claro, e isso apoiado com a minha fala, né? Interpreta o que eu estou fazendo e leva para os programas do nosso segmento. Você acha que esse cuidado, principalmente no início, é um diferencial do seu escritório? Eu tenho eu acho que, assim, eu preciso ter uma coisa que eu não gosto, é de tentar parecer aquilo que eu não sou, né. Então, para mim é muito, eu falo, a gente pode estar conversando aqui naturalmente, eu posso ter uma caneta, eu trago, né, comigo, tem na minha bolsa, um caderno de desenho com uma caneta, um escalímetro. Então, assim, eu acho que eu acho que o diferencial não é o primeiro encontro, é o envolvimento que eu tenho naquilo que eu me proponho a fazer, né. Porque, assim, às vezes eu posso, ver o cliente, por exemplo, nós atendemos muitos clientes fora de Goiânia. Então, às vezes, é um cliente que chega até o escritório através de uma publicação que ele vê numa rede social. E, às vezes, eu tenho, assim, um primeiro contato com ele e depois eu já tenho a reunião de apresentação de projeto.
Então, se eu não tiver, se o meu envolvimento não for muito grande e a minha entrega não for muito grande, eu não vou conseguir atender a expectativa dele. E para minha verdade, é uma coisa que eu falo sempre no escritório. Se não me convence, eu nem apresento. Então, às vezes, assim, existem casos que eu estou com uma apresentação 90% finalizada e eu olho para ela e falo, não é isso. Vamos começar de novo, né? Assim, a minha equipe quer morrer. Quando isso acontece, ainda bem que são raríssimas vezes. Mas acontece, né? Porque eu falo, se eu não tiver com. Eu falo assim, um momento de apresentação do, do projeto é aquele momento da troca de olhar, é o momento da emoção, é o momento em que eu preciso fazer uma lágrima cair do rosto do meu cliente, eu preciso fazer ele entender que ele vai ter uma etapa de um investimento financeiro que vai ser muito grande, mas que vai valer muito a pena, né? Eu preciso fazer com que ele entenda que o sonho dele é único, né? Eu não sou uma pessoa de repetir fórmulas, então eu gosto, apesar dos 30 anos, eu corro risco, né? Eu gosto de, para cada projeto, tentar buscar uma forma diferente, não Inovar. pegar, tentar assim. Eu falo hoje a gente tem tanta referência de tudo que inovar é muito difícil, mas assim tentar ter assim um fortalecimento de uma identidade, né? Eu tenho uma preocupação quando eu vou fazer uma casa, por exemplo, que a casa que eu estou fazendo não pareça nem a da frente, nem a de trás, nenhuma que esteja inserida naquele setor, naquele condomínio. Por quê? Porque eu acho, eh, dentro do que eu acredito, é importante o aspecto da exclusividade, o aspecto. Eu falo da autoria, né? Eu gosto de correr esse risco, né? Eu gosto do frio na barriga. Eu gosto de saber se vai dar ao certo, se vai dar certo ou não. Eu acho que assim, é o que move, né, a alma do arquiteto a esse desafio, né? Porque se não fosse assim, aí sim, se fosse um processo só de repetição de uma coisa que eu já fiz, eu acho que para mim seria muito mais confortável, porque eu trabalharia, consequentemente, muito menos. Mas não é a maneira que me deixa feliz, né? Me deixa feliz é sonhar com um projeto, estar em qualquer lugar junto com o meu caderno de desenho e ter esse envolvimento. eh, eu falo que arquiteto ele não tem um momento em que ele não é arquiteto, né? Ele é arquiteto o tempo todo. Porque a gente entra aqui, a gente está olhando os detalhes, eu estou percebendo a cor, eu estou percebendo o cenário. As minhas viagens são movidas pela arquitetura, o interesse da arquitetura faz parte do hotel que eu escolho, do restaurante que eu vou. Então, acho que e para mim isso não é um prejuízo, para mim isso é um prazer, né, que eu acho que é o mais importante. E você desenvolve muitos projetos residenciais de alto padrão, com metragens mais elevadas, materiais e acabamentos às vezes mais caros. Qual é o diferencial de trabalhar nesse tipo de projeto? Eu acho que o grande diferencial é a possibilidade de você realizar aquilo que você projetou, né? Porque assim, eu passei, eu vou às vezes voltar no começo da minha carreira, Fica à porque eu acho vontade. que é importante a gente entender também que não foi fácil chegar até aqui, né? Porque às vezes, por exemplo, hoje nós estamos fazendo uma casa de 8.000 metros quadrados, né? Então é uma casa que tem Aqui em aqui em Goiânia? Goiânia, né, uma das maiores casas do Brasil, né, então é uma casa que tem um parque aquático de 800 metros, é uma casa que tem piscina coberta, academia, pista de boliche, sauna seca, sauna a vapor, estou falando dos diferenciais, mini supermercado, garagem para 16 carros, uma piscina no terceiro andar, no quarto do cliente. Então, assim, é um projeto muito excêntrico, mas que para eu chegar, para eu ter a confiança desse cliente, eu fiz vários outros. No começo da minha carreira, eu fazia muitos projetos para os meus amigos e eu fui, num primeiro momento, conhecido como o arquiteto dos pobres. Era uma maneira como meus amigos brincavam comigo.
porque eles falavam assim: Léo, não tem dinheiro para fazer nada. Você vem aqui na minha casa e dá um jeito. E Me eu usava, ajuda. me ajuda. E um recurso que eu sempre trabalhei muito bem foi cor. Então eu chegava e escolhia uma parede para ter um tom diferente, trocava um tecido de uma cadeira, de um sofá, e ficava legal, né? Era assim, era sem basicamente nada de recurso, né? Hoje, o que que é bom, né? Eu faço uma laje curva, eu sei que eu faço uma laje, vamos falar numa linguagem mais simples, né? Uma estrutura construtiva mais ousada que vai fazer com que o cliente precise de muito mais recurso financeiro e eu sei que ele vai ter recurso para executar isso, né? Então é bom, né? É bom você sonhar e saber que esse sonho poderá virar realidade, né? É o bacana de trabalhar para quem tem Mais mais recursos. recursos, né? Mas você ainda faz projetos mais enxutos também? Faço. Ainda faço apartamentos, por exemplo. Eu tenho clientes que me contratam para fazer um apartamento de 40 metros quadrados. E compensa para você? Do ponto de vista financeiro, não, mas do ponto de vista de desafio, sim, né? E muitas vezes eu acho que uma coisa que eu levo muito em consideração é que importância que o meu trabalho vai ter para aquele cliente, né? Porque eu atendo algumas pessoas que querem a marca Léo Romano, mas não querem o projeto Léo Romano. Então não é importante para mim, né? A pessoa quer falar que o projeto dela foi feito por mim, mas ela traz um monte de características que são muito distintas daquilo que eu acredito. Então, esse cliente não é um cliente que hoje eu tenho interesse em atender. E às vezes eu tenho um cliente que tem pouco recurso e que chega. Eu estou fazendo uma casa pequena agora, a Casa Alma. É uma cliente que a primeira vez que ela chegou ao escritório, eu vi a importância que seria todo o meu trabalho na modificação da vida dela, né? Então, assim, eu acho que isso não tem preço, né? Assim, quando você é um objeto de desejo, a felicidade da pessoa é estar sentada como se eu fosse um astro, né? Como se eu fosse uma Um celebridade, respeito, né? né? E eu acho que é bom demais, né? Porque você já cria uma conexão desde o primeiro encontro, né? Eu acho que o olho já brilha, eu acho que a maneira como você conversa com a pessoa, como você olha, como você toca, né? Eu acho que a arquitetura fala muito de um aspecto humano, né? Que eu acho que é muito importante, né? Não é que hoje a gente faça, não é? Eu faço, claro, né, trabalhos com, com fins sociais, né? Assim, a gente tem às vezes a gente recebe essa demanda e a gente faz com maior prazer. Que tipo de Mas trabalho é esse? já fiz participações, por exemplo, em creches, eu já fiz projetos de revitalização, por exemplo, Cemitério Santana, já fiz vários, ajudei gente com muito pouco recurso a melhorar a própria casa, né? Eu acho que não é o lado, a arquitetura ela não desconsidera esse lado humano, né? Eu acho que ela não pode desconsiderar. É claro que, né, cada vez mais, por exemplo, às vezes as pessoas, a gente recebe muitos pedidos dessa maneira, principalmente de órgãos oficiais, né? Assim, prefeituras, governos, etc. A maioria desses projetos são projetos que a gente faz, é uma doação, né? Só que hoje um cuidado que a gente está tendo é de entender, porque a maioria das vezes a gente doa o projeto e isso não sai do papel, porque isso vira um mecanismo de mídia de uma coisa que eu sei que nunca vai ser executada, né? Então hoje a gente tem esse cuidado, né? Nesse atendimento. Mas eu acho que assim a gente faz ainda, por exemplo, um quarto de casal. Eu faço ainda um projeto de um banheiro. É muito, para mim é muito importante saber que diferença meu trabalho vai fazer na vida daquela pessoa. Se fizer muito sentido para ela e se realmente
o meu projeto for um caminho para algum tipo de transformação, eu sempre estou aberto a executar. E ao mesmo tempo, como você disse anteriormente, é importante saber o momento de recusar um projeto. Eu tenho muita dificuldade de falar não, sabe? É um exercício que eu estou tentando levar para o meu dia a dia, porque como eu amo muito o que eu faço, eu fico muito seduzido pelas oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um feeling muito grande. E muitas vezes eu faço a armadilha para mim mesmo, porque eu sei que às vezes, numa primeira reunião, é uma ilusão, né? Assim, eu falo que as palavras elas são livres, né? Elas acontecem livremente numa reunião. E às vezes você é seduzido por algo que você sabe que não vai ser real, né? Que não vai ser concretizado, né? Então hoje eu já tento ter um pouco mais de cuidado para realmente deixar muito claro para o cliente aquilo que eu acredito, né? Porque eu acho que não é eu não gosto de ter uma frustração, porque eu falo assim, muitos clientes me perguntam isso: "E se eu não gostar?", né, quando ele vai fechar o contrato, porque às vezes é um valor expressivo, Considerável. considerável, e ele fala assim: "Léo, e se eu não gostar?". Eu falei assim: "Olha, a gente tem alguns parâmetros para o não gostar, né, mas o não gostar de alguma coisa é cabível uma modificação. Não gostar de nada, você escolheu o profissional errado", né. Então eu falo, primeiro, eu tenho uma conversa de mais de 1 hora, depois a gente tem uma outra reunião de programa de necessidades, de briefing. Todas essas anotações que eu faço, elas vão nortear a maneira como o meu projeto vai ser feito, né. Então eu não vou desconsiderar, isso é um documento, né, eu não vou desconsiderar esse documento e fazer da minha cabeça, né, eu vou fazer uma interpretação disso. Agora, se o cliente não gostar, eu falo que é a mesma coisa de você ir ao cinema e não gostar do filme, né. Não gostei", você tem a opção de procurar um outro profissional. E às vezes eu acho que é importante a pessoa, saber que, assim, eu tenho tentado entender que o meu perfil, ele não é para todo mundo, né. O que eu acredito, não é o que todo mundo acredita e nem o que todo mundo busca. Então, por exemplo, hoje eu tenho muitas pessoas que eu atendo todo mundo, né, não tem ninguém que eu falo assim: "Não, eu não vou conversar com você, porque você não tem nada a ver comigo". Eu acho que é uma questão de respeito com o outro, né. A gente faz uma primeira reunião, eu falo, de todo o entendimento que eu tenho a respeito do projeto que está me sendo solicitado, e algumas vezes eu indico um outro colega, né. Eu acho que eu tenho que falar assim: "Não, eu acho que o meu, por exemplo, eu não acredito numa arquitetura neoclássica, eu não acredito numa arquitetura clássica. Eu acho que é uma arquitetura que não tem comprometimento com o nosso tempo, né, que não tá: 'Ah, mas eu gosto'". Ok, você gosta, mas eu não vou me sentir bem fazendo isso, né. E eu acho que depois de 30 anos, eu posso me dar ao direito de falar: "Não, isso". Eu acho assim, a construção de uma linguagem, ela é muito demorada. Então eu não posso, e quem me contrata tem uma expectativa muito grande, né, muito grande por quê? Pelo trabalho que as pessoas já conhecem, né, de tudo que eu fiz, pelo o investimento financeiro que ela vai fazer, pela expectativa que ela tem, a respeito do que ela imagina que eu vou fazer. Então, assim, de certo modo, não é muito, eu não tenho muita, as pessoas não esperam muito de mim um erro. Então, às vezes, é melhor não começar, sabe, assim? É melhor você ter uma tranquilidade e falar: "Não, ó, eu acho que o seu, projeto combina mais com um profissional tal", né. Eu já tive clientes que eu atendi, que eu presenteei o cliente
antes da gente fechar um contrato, com 4, 5 livros. Porque também eu acho que a gente tem um papel educacional, né? E eu falo que, assim, o arquiteto, o que sobrevive dele é a obra, né? Assim, o corpo vai embora. E, assim, para falar que eu tive alguma importância, que eu quero que ela seja verdadeira, eu preciso ter uma entrega grande, né? Eu acho tão... A gente tem muitos exemplos, né, dos mestres da arquitetura, né, aqui em Goiânia, Paulo Mendes da Rocha, né, autor do Estádio Serra Dourada, autor do Jockey Club, que é assim, dói no coração da gente, né, ver um monumento E daquele, tudo que daquela aconteceu. importância, né? É como se você estivesse apagando uma história. Mas ainda assim, né? O arquiteto se foi, mas a obra dele perdura, né? Fica. Então, acho que a gente tem que ter esse. Eu não quero fazer por fazer e eu não quero também fazer só mais um, né? Eu penso a minha intenção é cada vez mais ter clientes que realmente acreditam naquilo, 100% naquilo que eu vou, que Propor. eu vou propor. E você vê, que houve uma modificação na relação das pessoas com seus lares nesse período agora pós-pandemia, e isso teve algum reflexo no seu escritório? Muito, muito. A gente é um dado que eu fico triste de sempre de comentar, porque enquanto a pandemia foi uma tragédia para muitas profissões, para o arquiteto foi uma maravilha, porque as pessoas nunca pensaram na casa de uma Como um maneira espaço tão como um importante. espaço tão importante. Então, assim, isso foi um movimento que aconteceu em todos os escritórios de médio porte para grande no Brasil todo, né? A gente quase que triplicou a equipe durante a pandemia. Por quê? Porque a demanda foi muito grande. Então, assim, é triste, né? É uma oportunidade em função de uma tragédia, né? Mas, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe uma coisa muito boa. As pessoas, eu não me lembro de outro momento em que eu tenha presenciado isso de uma forma tão real. Elas realmente colocaram para fora aquilo que é importante para elas. Porque a arquitetura, ela também tem uma tendência a seguir um modismo. Quando você, principalmente, trabalha para um público emergente, ele vem com alguns conceitos que, como se um ambiente pudesse traduzir que ele é uma pessoa de sucesso. Tá? Então, assim, a minha casa tem. Vou te dar alguns exemplos. Eu preciso ter uma adega. Você bebe vinho? Não. Mas eu preciso ter uma adega, porque toda casa de gente bacana tem uma adega, né? E nisso, né, você vê que tiveram vários ambientes, entre aspas, da moda nos últimos anos. Todo mundo tinha que ter uma sauna, que você pulava na sauna e entrava na piscina. Todo mundo tinha que ter piscina com borda infinita, piscina com vidro. Então, tem muitos elementos e que, às vezes, não dizia nada sobre aquela pessoa. Eu acho que a pandemia trouxe algumas verdades, por exemplo do ponto de vista espiritual. Eu tive vários clientes que falavam, Léo, eu preciso de um lugar para fazer minha oração. Eu preciso de um lugar de meditação. Eu preciso de um lugar que eu coloque os meus santos. Léo, eu preciso de um lugar pequenininho para eu malhar. Né? Eu não tenho espaço para eu malhar. Léo, eu preciso fazer... Isso foi, assim, uma avalanche, né? Todo mundo precisava, no home office, fazer uma reunião, né? Então, uma reunião online, o fundo era a cama, era o banheiro, era o armário desarrumado. A gente, nós criamos vários cantinhos para que a pessoa falasse com tranquilidade, com um fundo bonito, com uma certa privacidade. Então foi, eu acho assim, o lado reverberou positivamente
que eu acho que as pessoas passaram a expressar muito aquilo que de fato eram importantes para elas. E acho que também elas olharam muito para a maneira como elas viviam. Porque como a gente teve que ficar, entre aspas, presos dentro de casa, a gente começou a ver que a geladeira não funcionava, que a máquina de lavar roupa não prestava, que tinha uma lâmpada queimada, que o sofá estava com tecido rasgado Que o e sol o entrava na sol casa entrava dentro toda. da casa toda e você não conseguia usar a varanda de tarde, né? Porque a casa, apesar dela ser a segunda pele, né? Assim, apesar dela ser talvez é, a, tirando o nosso corpo a casa mais importante, a gente, de certo modo, passava muito pouco tempo dentro dela, né? Porque é um ritmo, eu vejo o meu ritmo. Eu saio cedo de casa, volto de noite. Então chega final de semana, normalmente você está na casa de um amigo, você está na casa dos pais. O tempo que você constrói com a sua casa, de certo modo, é um tempo que não é tão intenso, né? Agora, quando você passa 60 dias, o dia todo dentro da casa, né? Primeiro que uma coisa que foi bacanérrima, né? Eu tenho vários amigos, vários clientes que começaram a fazer pão, né? Você deve ter visto. Todo mundo vivenciou isso, né? Mudanças na O rotina. pão de fermentação natural foi igual, sei lá, fazer arroz. Todo mundo aprendeu a fazer, né? Muitos clientes começaram a cuidar do próprio jardim, né? Muitos clientes, muitas mulheres, eu participei desse processo de ensinar muita gente a fazer arranjo, né? Léo, como é que eu vou manter minha casa bonita na pandemia? Ah, vamos lá fora, vamos pegar uma flor, vamos pegar uma folha, você arruma desse jeito. Eu acho que não foi só nem todo mal é mal, né? Teve para a questão do morar, eu acho que a gente ganhou. Foi um momento de Foi um repensar muita momento de coisa. repensar muito, né? E eu acho que principalmente de querer ser mais verdadeiro com aquilo que realmente é importante para cada um, né? Então assim, eu preciso de uma biblioteca se eu não tenho nenhum livro? Não, não preciso. Eu preciso de um ateliê se eu não faço nenhuma atividade artística ou artesanal? Não preciso. Eu preciso de uma academia se eu não malho? Não preciso. Eu acho que as pessoas começaram a ponderar um pouco. Ah, mas eu amo cozinhar, então eu preciso de uma cozinha boa. Eu preciso de um fogão legal, eu preciso de uma geladeira boa. Eu acho que elas foram mais honestas, cada uma consigo mesmo. Tá certo. Eu quero te fazer uma pergunta mais específica agora sobre a história da Galeria Cerrado, Uhum, né? A gente viu que em 2023 aconteceu a reforma da uhum, galeria, ali perto da Praça Cívica, uhum, antiga sede do IFAM. uhum, E essa casa tem toda uma história, uma casa projetada em 66 pelo arquiteto Davi Libeskind, correto? correto. Ele também foi o autor daquele projeto icônico do Conjunto Nacional em São Paulo. Sim. E a casa é um dos maiores exemplares da arquitetura residencial modernista aqui em Goiânia. Foi desafiador para você? Foi desafiador, foi prazeroso e foi fácil, tá? Por quê? Eu não. Fácil do ponto de vista que a gente está falando de uma casa que já faz parte do nosso patrimônio, né? Então, eu não poderia modificar a arquitetura da casa, porque ela já está no IFAM como um patrimônio modernista goiano, Tombado. né? Ela já está tombada. Então, esse limite eu já tinha. A parte interna já estava completamente descaracterizada, porque já naquela mesma casa ela já havia recebido Casa Cor, ela já havia recebido o IFAM, então aquele cuidado minucioso de que eu não poderia derrubar nenhuma parede, passar algum duto, isso já não existia mais. E a gente sabia que internamente eu poderia adequar aquela casa para um novo uso. Eu fiquei extremamente feliz porque eu conheci aquela casa na época da Casa Cor. Eu acho a casa belíssima, riquíssima. Ela tinha uma fachada que estava escondida por um gradil.
Então a casa ficava, a gente não percebia a casa da rua, né? Eu acho que nós devolvemos a casa para a cidade, né? Eu acho que é uma gentileza que os donos fizeram para a cidade. Acho que o fato dela ter sido transformada numa galeria de arte, você tem a experiência da arte e a experiência da arquitetura, né? Você consegue entender muito do que foi a arquitetura modernista brasileira através daquele exemplar. E eu acho que o programa de uma galeria de artes é relativamente simples, né? É criar um espaço mais aberto possível para que ele possa receber as mais distintas manifestações das artes plásticas. Então, assim, a gente cresceu a casa por um limite para ganhar mais espaço expositivo, eh, entre aspas, integramos todos os espaços e revitalizamos a arquitetura de uma maneira a não modificá-la, né? Então, assim, a intervenção maior, ela acontece na parte externa, ali num pedaço da piscina, num pedaço do jardim, que a gente cria uma praça. E eu acho que o mais bacana a gente acha que a galeria tem quase um ano de inaugurada, é a gente perceber o quanto esse projeto tem sido importante para a cidade, do ponto de vista das exposições que ele tem recebido, do ciclo de debate que o espaço absorve, das aulas que acontecem na praça que nós propusemos. Agora eu vou te contar uma coisa que talvez pouca gente saiba. A casa, exatamente ao lado da Galeria Cerrado, também é um projeto do Davi Libeskind e está absolutamente abandonada. Então, assim, é triste, né? Porque quem tem a paixão pela arquitetura, para gente, por exemplo, eu falo muito isso no meu cotidiano. É muito ruim você fazer uma casa linda e ver uma cidade feia, né? Porque o que a gente queria, como arquiteto, como urbanista, era que o espaço público, que ele fosse mais democrático, que ele fosse mais generoso com as pessoas, né? Eu particularmente sofro muito, né? Você fala assim, mas isso muda o que na sua vida? Eu acho que muda tudo, né? Muda a relação de respeito que você tem com a cidade, muda a admiração que você tem pelo espaço que você habita, mas a gente não tem muito esse sentimento de pertencimento, né? De que a calçada é nossa, de que a rua é nossa. Se a gente tivesse, eu falo, por exemplo, nós carregamos o título de uma das cidades mais verdes do Brasil, né? Eu acho que a gente ainda tem o título da cidade mais verde do Brasil. Olha como é que são nossas ruas. Num calor que a gente está vivendo hoje, de 35 graus, eu parei meu carro a 150 metros daqui de onde a gente está, não tinha uma árvore no Só meu concreto. só concreto. Então, assim, é muito grave, né? Eu acho que a gente olhar, né? Mudei de resposta da sua pergunta, né? Vou viajando. Mas a próxima pergunta seria exatamente sobre esse papel do arquiteto para gerar essa sensação de pertencimento do cidadão com a cidade. E eu queria lembrar também a sede do Instituto Léo Romano, Uhum, que é uma casa no uhum, setor sul, que uhum, também tem toda uma uhum, história, também é um projeto uhum, uhum, modernista. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente dessa visão, da uhum, importância desses espaços uhum, e de integrá-los à cidade. uhum. Assim, uma coisa que eu penso sempre, eu acho que nós temos. Não, eu vou dar esse exemplo para a gente entender o quanto poderia ser diferente, né? Goiânia, por exemplo, não é uma cidade com vocação turística, né? Assim, se a gente recebe um visitante, a Ele gente tem alguma faz. coisa para fazer aqui. A gente não tá. Mas do ponto de vista de falar assim, nós vamos para o lago, não temos. Nós vamos ali na cachoeira, não temos. De recursos naturais, a gente não tem basicamente, de interesse, né? A gente não tem basicamente nada. A arquitetura poderia ser um caminho. Nós temos o segundo maior acervo Art Deco do mundo, né? Então, a gente tem um patrimônio Art Deco
na Avenida Goiás e na Avenida Anhanguera, que é uma pérola. Assim, eu não entendo qual que é a dificuldade. Isso é uma discussão de muitos anos. Por que que as pessoas não conseguem levar esse projeto adiante e realmente Cuidar. cuidar daquilo, né? Que assim, é o que eu falo, aquilo, ok, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nenhum imóvel na Avenida Goiás, mas aquela avenida me pertence, né? E me dói quando eu vejo, por exemplo, a maneira como o BRT está inserido naquela avenida. A gente tem um trecho da Avenida Goiás em que a ilha desapareceu. A ilha desapareceu e ela deu lugar a um ponto de ônibus. Aí, claro que eu entendo que precisa melhorar o transporte público, mas aquela foi a solução mais fácil. Foi a solução, eh, a pior solução do ponto de vista da arquitetura, do ponto de vista do respeito à Ao cidade, ao patrimônio. patrimônio. Foi o que nós vimos isso acontecer com a Avenida Anhanguera. A Avenida Anhanguera, eu me lembro, quando eu era criança, a gente tinha talvez uma das maiores sequências de palmeiras, porque a avenida era inteira de palmeira. Tiraram tudo para colocar uma grade. Qual que é o sentido disso? Depois nós vimos a mutilação da Avenida Paranaíba, que Os recebeu mercados assim, abertos. não é a cidade precisa receber essas demandas sem ser destruída, né? Ela não pode ser destruída. E a gente não tem, por exemplo, quando se faz um viaduto aqui em Goiânia, ele não tem atrativo arquitetônico nenhum, né? Vai em Brasília, tanto que é delicado a maneira como esses viadutos são construídos. Assim, é falta de gentileza e de carinho com a cidade, E né? você acha que os arquitetos têm um papel nessa defesa e na cobrança do poder Eu público? acho que a gente deveria ter, né? A gente deveria ter mais voz. Eu vou te fazer uma comparação. Eu estou fazendo um projeto em Miami para uma celebridade muito importante. E lá, essa casa está inserida numa zona histórica. O processo de aprovação do meu projeto, ele passa por um julgamento que tem arquiteto, historiador, eh, presidente de, de setores, né? Então, assim, não é uma coisa que você vai atendeu a lei e está aprovada. Não. Eu quero saber que impacto que isso vai ter visualmente para o entorno, que prejuízo ou benefício que tem para o coletivo, né? Então, assim, eu acho que faz muita diferença, né? Assim, eu sou da época em que a Praça do Cruzeiro era a pracinha de pipoca, que todo mundo ia. Que praça em Goiânia, hoje, que a gente vê um movimento de pessoas usufruindo da praça, né? Não tem sombreamento, não tem qualidade, né? Assim, não pode ser esse espaço verde, ele não pode ser pelas reservas de bosques que a gente tem na cidade, né? Ele tem que ser inserido dentro do De nosso todos os cotidiano, espaços. dentro de todos os espaços. É o que eu falo. Qual a dificuldade de fazer um projeto de paisagismo e jardinagem para uma rua, né? De você estabelecer que aquela rua, para você ter um determinado tipo de copa, que a árvore tem que ser tal, e assim, virar uma lei, que toda calçada você tem que ter pelo menos uma árvore. É muito simples, né? Só que não é, não é- Não depende só de não vontade. depende só de vontade, e eu acho que, do ponto de vista político, não reverbera em nada, né? Reverbera muito mais falar que tem um ônibus novo. Aí eu falo assim, a gente não tem um prazer de andar a pé, né? Você não consegue, eu faço muito essa experiência. Se eu preciso sair, às vezes eu tenho que sair do escritório e ir para um espaço relativamente perto, eu vou caminhando. Mas muitas vezes você tem que andar no meio da rua, porque a calçada está destruída. Aquele sistema nosso visual é um exemplo, né? Que sentido que tem a implantação de um projeto de guias visuais totalmente descontínuo no seu processo de implantação, né? A gente não tem um único quarteirão em que você consegue
dar a volta seguindo a mesma guia. Então, assim, É. tem que fazer? Tem, mas o projeto de implantação, ele tem que ser inteligente, né? Você tinha me perguntado, voltando, né, da questão do instituto. O instituto, quando eu sempre tive um olho muito atento para a arquitetura que eu acho, né, que é uma arquitetura importante da cidade. Então, nessa busca, o meu escritório ocupou a casa do Antônio Lúcio, que foi uma casa muito ousada para a época, um projeto de 64, né, que ficou pronto em 1970, que era uma casa que flutuava no meio do nada. Todo mundo que viveu e conheceu essa casa na época, a casa era um ponto de visita da cidade, né? Então, a arquitetura, se a gente souber, ela tem esse poder, essa magia. Eu ocupei essa casa porque eu não queria vê-la destruída, porque ela estava para alugar, né? Hoje, ela continua alugada para o nosso Escritório. segmento, não é mais do meu escritório, mas para uma loja de iluminação. Então, ela continua respeitando toda a arquitetura. Depois que eu saí de lá, eu fui para um prédio comercial, que eu tive uma experiência que não me agradou muito, porque na minha cabeça, eu falava que o deslocamento do carro até chegar no meu escritório, se fosse um médico, se fosse um dentista, se fosse um advogado, não tinha nada que te acalmasse, né? Que te desse uma sensação boa, que fizesse o seu coração bater de uma maneira diferente. Eu acho que a experiência, é, a, a- por exemplo, no meu cotidiano, eu acho que é importante o cliente sentar, ouvir um pouquinho a música, Se sentir acolhido. sentir um pouco a minha secretária ir lá oferecer uma água, dar um bom dia, né? Ter um cuidado para que ele diminua o ritmo dele, deixe um pouquinho o lado de fora para que ele seja preparado para falar. Eu falo que a arquitetura, normalmente, a gente só trabalha com sonho, né? Uhum. A grande maioria das vezes, né? A gente só trabalha com coisa boa, não tem tristeza. Aí eu fui para esse escritório, achei que era muito impessoal, e aí, passeando também pela cidade, essa casa onde está o instituto é muito perto de onde era o meu escritório. Meu escritório era na Avenida 136 e eu estou na Rua 89. Era quase no mesmo quarteirão. E vi uma casa lindíssima também com uma placa de aluga-se. Parei e aí era uma casa, um projeto que eu descobri posteriormente do Raul Filó, que também foi super importante na construção dessa identidade modernista para Goiânia. E a casa era muito grande num primeiro momento para receber o meu escritório. E aí a gente fez uma galeria de arte junto. Fizemos uma galeria de artes, fizemos uma biblioteca que ficou durante algum tempo aberta para o público. A gente conseguiu trazer importantes exposições. Abrimos com uma coleção do Sebastião Abreu, do artista Farnese, que é o maior colecionador de Farnese. O Farnese é um artista muitíssimo importante na história da arte brasileira, né? Já falecido. E a gente foi precursor na montagem de um panorama amplo da obra dele, né? Então, fiquei super feliz. Depois fizemos outras obras de artistas menos conhecidos, mas fizemos uma exposição dos irmãos Campana, e isso tudo juntando, eh, pedindo quase que de porta em porta, um acervo. A gente conseguiu, aqui em Goiânia, os irmãos Campana, na década de 90, eles fizeram um apartamento em que eles desenharam muitas peças exclusivas para esse apartamento. Era anterior ao boom que o nome deles se tornou. E essas peças eu tive acesso a alguma delas. Então, nem hoje o presidente do conselho da Fundação Irmãos Campana conhecia algumas peças que a gente tinha na nossa exposição. Então, a gente conseguiu dar algum movimento. Dar vida. Dar vida. O que a gente não conseguiu foi levar o público, né? No dia a dia. A gente tinha sempre um público
quando era evento, né? Então, assim, era o dia do lançamento, do vernissage, lotava. Aí depois ficava uma monitora, a gente teve esse cuidado para ter uma função educativa, mas as pessoas não iam, tá? Então a gente Uhum. ficou um pouco frustrado. Paralelo a isso, o meu trabalho como designer de produto cresceu muito. E a gente tem uma marca que chama Movelaria Brasileira, que executa toda a parte de mobiliário que eu desenho. E a gente precisava de um local para a exposição dessas peças. E hoje a nossa galeria, ela inclusive aumentou, cresceu muito, ela recebe esse showroom do meu Muito mobiliário. bem. Léo, você acredita que nós estouramos o tempo porque o papo estava tão bom? Nossa, parece que nós não Passou conversamos assim, sobre nada. passou voando, né? Passou voando. Eu Mas, falo muito, né? mas foi muito bom tê-lo aqui compartilhando com a gente Obrigado. todas essas histórias no Fala Cal. Muito Obrigado. obrigada. Eu que agradeço e estou disponível sempre que vocês precisarem. Foi um Tá prazer. ok, prazer foi nosso. Bom, esse foi o podcast Fala Cal, uma iniciativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Nessa primeira temporada, estamos conversando com representantes de escritórios goianos. Eles compartilham conosco um pouco da sua experiência na gestão desses escritórios e também no desenvolvimento de projetos. Para acompanhar mais sobre as ações do Cal, acompanhe as nossas redes sociais, o @Cal Goiás é o nosso perfil no Instagram. O nosso canal no YouTube é o CalGO Oficial, onde esse podcast também estará disponível. E o nosso site, calgo.gov.br. Para quem está com o e-mail atualizado no Cical, também é enviada a newsletter Perspectiva. Muito obrigada pela companhia e pela audiência. Segue a gente lá. Até a próxima.